Gravando? Senhor dos Passos, agora já pode falar, né? Então, hoje eu vim falando com o Nico que semana passada, nós trabalhamos muito a obra do mal, né? Como que o mal não dá sossego, o mal o tempo todo na nossa vida, no nosso meio, ao nosso redor, buscando a quem devorar, né? Acabei de ler o livro ali agora. O Daniel virou e falou assim: não tem paz, né? Eu falei: a coisa é feia, é difícil, né? O povo é bravo, né? A gente é bravo, nervoso. Tem hora que a gente sai das estribeiras, né? Não aceita nada, não aceita. A gente às vezes não aceita nada, não aceita coisas simples, às vezes que vem sobre nós, os coisinhos pequenos, os trenzinhos pequenos, e a gente fica bravo, fica nervoso, né? E isso tudo a gente tem que ir entendendo que tudo isso é o mal, né? O mal está o tempo todo querendo prejudicar, querendo confundir, querendo trazer intriga, querendo trazer... Como nós precisamos entender a presença desse mal no meio de nós, né? E por isso nós trabalhamos essa impotência de conseguir vencer isso, né? Nós somos impotentes, nós não damos conta de sair desse nervo, dessa impaciência, né? desse jeito nosso de querer. Ninguém pode chamar, ninguém pode falar, ninguém pode... Nossa, eu sou intocável, eu sou um... né? Não pode... É igual o ovo, não pode nem tocar na pia que já quebrou, né? Nós somos muito à flor da pele, não somos? Muito à flor da pele. Isso vem do mal, gente. E nós somos incapazes, somos impotentes, somos pequenos, miúdos, para vencer isso, né? Por isso a gente vê que o aproximar-se de Deus nem sempre é fácil, né? A gente precisa aproximar de Deus. Gilberto, como que se aproxima de Deus, né? Tem uma palavrinha aqui em Efésios, salvo engano, Efésios 2, 11 ou 13, não sei, vim falando com o Tunico. Essa palavrinha nos ensina a aproximar de Deus. Aproximar de Deus para quê, Gilberto? Porque eu sou impotente. Se eu desse conta de vencer esse nervo meu, né? Não pode uma pessoa, às vezes, dizer que o café está pronto, não pode uma pessoa, às vezes, bater na minha porta, eu já, né? Daqui a pouco eu já estou xingando, já estou falando. Da onde que sai tanta falta de paciência na gente, né? Da onde que sai tanto nervo, tanta falta de paciência no ser humano? Em todos nós, eu também sou assim, né? Mas por isso eu preciso entender, meu Deus, como eu preciso me aproximar de Deus para me melhorar o meu gênio, para eu ter um gênio melhor, para eu ser mais manso, para eu ser mais calmo, para eu ser mais tranquilo, para eu ser mais sereno, para eu suportar um pouco mais o ser humano, para eu entender melhor o outro também, né? Para eu ter um pouco mais de paciência, para eu ter um pouco mais de... Tudo para a vida a gente precisa de Deus. Porque o demônio vem para confundir, o demônio vem para causar intriga, o demônio vem para complicar, para tirar a minha paz, para tirar o meu sossego, para me deixar nervoso, para me xingar todo mundo, né? E eu preciso de Deus. Por isso, para o segundo passo, né? Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos vem nos dar esse alívio, vem nos dar essa brandeza, né? Essa temperança, esse tempero, esse equilíbrio, né? Para eu não ser tão explosivo assim, né? Para que essa explosão toda, né? Lógico que o outro às vezes vai falar alguma coisa que não me agrada, isso vai ser todo dia. Mas não é porque ele também falou uma coisa que me agrada porque o diabo está ali para tentar, através daquela palavra, fazer uma tempestade num copo d'água, né? O diabo está ali para atrapalhar, para arrebentar tudo, porque ele veio para destruir mesmo. Ele quer destruir minha amizade, ele quer destruir minha alegria, ele quer destruir meu dia, ele quer destruir
minha felicidade, ele quer tirar meu sossego, ele quer tirar minha paz, ele quer tirar minha religião, ele quer tirar minha fé, ele quer tirar meu tempero, ele quer tirar meu sossego, e ele quer tirar, e ele aproveita às vezes uma batida na porta, ou ele aproveita às vezes um mal entendido, ou ele aproveita alguma coisa nesse sentido, um café, sei lá, qualquer coisa, para a gente já perder estribeiro e já mandar todo mundo, né, e xingar e ficar bravo. E aí ele encontrou brecha. Parece que encontra a gente preparado para reagir e agir conforme a vontade dele, né? Por isso nós precisamos nos aproximar de Deus, gente. Como eu preciso me aproximar de Deus. Como todos nós precisamos, creio eu, nos aproximarmos de Deus. Porque esse que veio para matar, roubar e destruir, ele tem aproximado toda hora. Ele tem aproximado hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, para tentar acabar com o nosso sossego, com a nossa paz, para a gente ter um ambiente gostoso, para a gente ter um ambiente, vamos dizer, familiar, né? Por isso nós estamos aqui hoje, para entender um pouco como se aproximar de Deus. Porque sem esse Deus, né? Você vê que a pessoa, quando está com Deus, até o calabouço, ele vai para o calabouço quieto, né? É como gado destinado ao matadouro, né? Sabe que vai morrer, mas está ali quieto, né? Os homens de Deus são pessoas que o ser humano, quando ele aproxima de Deus, ele aceita tudo. Que seja feita a vontade de Deus, não a minha. A minha é matar, é torcer o pescoço, matar, mas não é a minha vontade, é a vontade do Pai. E olha que às vezes a gente precisa, em coisas pequenas, dá para a gente vencer sim, coisas miúdas, dá para a gente usar Deus, né? É onde a gente dizia, como que usa o poder de Deus, né? Como que a gente usa Deus? Tem gente que tem Deus, mas não usa Deus, né? Tem Deus, mas não usa Deus. Você tem uma maçã, mas você não come, você morre de fome. Você tem uma água, mas você morre de sede, né? E não bebe. E às vezes a gente tem Deus, mas continua sem paciência, continua gritando, continua nervoso, continua bravo, continua irritado, continua apedrejando, continua lançando pedras, continua respondendo, continua, né? E a paz parece que nunca chega. Parece que essa nhaca nunca sai. Como a senhora que orava para mim lá, tira esse mal olhado, tira esse... E ela ia rezando para limpar, né? Usando Deus a meu favor, né? Para me limpar, para me lavar, né? Vamos pedir a Deus hoje que nós possamos usar o poder de Deus de fato a nosso favor. Usar esse poder de Deus para tirar essa nhaca de nós, esse gênio exagerado que a gente tem. O que tem a pessoa me humilhar um pouquinho? O que tem a pessoa fazer eu chorar um pouquinho? Né? O que tem a pessoa também errar contra mim? Eu já errei contra tantos, né? Quantos eu já errei? Quantos eu já fiz chorar? Até minha mãe. Porque eu já fiz a minha mãe chorar, misericórdia, né? Então a gente erra também, a gente também é fraco, a gente também atropela as pessoas, a gente também machuca o coração. Não vem pensando que a gente também nunca machucou o coração de ninguém, não, porque nós já machucamos sim o coração das pessoas, né? E é ruim. Eu já fui machucado, a gente sabe que é ruim ter o coração machucado, né? Então, que nós possamos nos aproximar de Deus. E hoje nós vamos tentar aprender aqui pela palavra de Deus, mas muito mais pela nossa dedicação de querer. Eu quero aprender a aproximar de Deus. Gilberto, como que se faz para aproximar de Deus? Nós vamos ver na palavra de Deus que existe uma palavra que pede para a gente nos aproximar de Deus através de uma coisa. Ah, Gilberto, mas eu fui na igreja ontem, eu aproximei de Deus.
não, aqui não achei que se ir na igreja aproxima de Deus, não. Ir na igreja não aproxima de Deus. Gilberto, eu fiz caridade ontem, aproximei de Deus. Não achei, não. Não está escrito aqui, não. Gilberto, mas hoje eu estou bem, estou subiando, estou cantando, eu estou próximo de Deus. Pela sua paciência, não achei, não. Como que se aproxima de Deus? O Tonico já sabe, que eu já adiantei para ele. Lá em Efésios 2 tem uma palavrinha. Eu vou ler desde o 11 ao 13. Aquele segundo passo lá. Acreditar no poder superior, usar o poder de Deus e aproximar desse poder para eu ser melhor. Então eu já sei que eu preciso de Deus para ser melhor, né? Preciso de Deus para... Gente, já pensou o Gilberto aqui precisar de Deus para ser a mesma pessoa? O mesmo que grita, o mesmo que é bravo, o mesmo que xinga, o mesmo que... Ué, então, que Deus é esse que não está mudando nada eu preciso de Deus para eu mudar. Isso eu admitir nossa fraqueza, lá o quinto, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo passo lá, que a gente nem trabalha tanto, porque a gente está cansado de saber que nós somos aquilo ali tudo, que nós temos nossas falhas, nossos defeitos de caráter, nossa miséria, nossa tristeza, nosso nervo, nossa raiva. E eu precisar de Deus é para eu mudar. Por que eu vou me aproximar de Deus? Para eu melhorar. Eu não quero mais ser esse destemperado que sai xingando todo mundo. Eu não quero mais ter esse gênio forte que eu tenho. Nada pode acontecer comigo, parece que eu sou intocável. Parece que eu sou dono do mundo, ninguém pode me tocar, ninguém pode me chamar, ninguém pode me xingar, ninguém pode falar nada, ninguém pode me dar uma ordem, ninguém pode... Certo? Eu estou pensando que eu que sou Deus. Nós vamos usar Deus para me melhorar. Essa palavra é para eu melhorar. Nós temos que levantar dessas cadeiras hoje, todos nós, inclusive eu, melhores com essa palavra. Porque senão, para que nós vamos ler? O melhor é fechar a Bíblia e ir embora. Se não for para me melhorar em nada, se não for para eu trazer um pouco de paz para mim. Hoje nós aprendemos a encontrar, a nos aproximarmos de Deus. Aí eu vou me aproximar de Deus. Para quê? Será que Deus precisa de mim? Não. É eu que preciso de Deus para que Ele me melhore, para que Ele tire o mal olhado, para que Ele tire essa nhaca que está em mim, para que Ele tire esse homem nervoso que eu sou, para que Ele tire esse capeta que está nas minhas costas, que não me dá sossego, para que Ele tire o mal, para que Ele afaste esse homem, tá louco, esse homem velho que eu tenho sido, esse homem velho que não sai desse nervo, não trata ninguém com amor, com carinho, com paz, trata uns, mas briga com os outros, não adianta nada, que não ora pelos inimigos, que trata os inimigos como inimigos mesmo, como se fosse para matar, que não gosta de alguns, como se a gente pudesse escolher com quem gostar, com quem... Então essa palavrinha nos ensina a aproximar de Deus. Pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Quando fala em cruz, fala em sangue. Toda vez que vocês verem a palavra cruz, não existe cruz sem sangue. Nós vamos trabalhar o sangue de Cristo. Pagãos, judeus, aqui não tem nada de pagão nem de judeu, aqui nós somos nós aqui reunidos, nós aqui reunidos, reunidos pelo sangue. Lembrai-vos, pois, de outrora, vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos, por aqueles que se dizem circuncidados,
os que levaram na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Isso não vale nada, mãos humanas. A palavra de Deus começa a nos dar um direcionamento, começa a falar para mim e para o Rodrigo, vamos começar a marchar direito, não vamos marchar errado não, porque a gente começa a marchar para o céu querendo nos vangloriar. Eu vou me aproximar de Deus, por isso eu vou na igreja, por isso eu faço caridade, por isso é mão humana. Eu. Não. Nós vamos nos aproximar de Deus agora pelo que está escrito, não pelas mãos humanas. Circuncisão, o apóstolo Paulo falou assim, isso é bobagem, esse negócio de circunciso, incircunciso, isso não vale nada, né? Isso é mão humana. Um fez caridade, outro fez, um matou, o outro não roubou, o outro roubou, isso não é por aí. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania Israel, alheio às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Digamos que eu matei, ou eu roubei, ou eu estuprei. O que tem? Se eu estava sem Cristo, eu ia matar mesmo. Naquele tempo que eu fiz aquilo, eu estava sem Cristo. Eu estava sem Cristo. Mas eu usei droga 30 anos da minha vida. E usar mesmo, você estava sem Cristo. Olha, gente, que a palavra já vai nos aliviando do nosso tempo passado. Eu estava sem Cristo. Mas eu xinguei todo mundo, eu bati em todo mundo. Você estava sem Cristo. Por isso que o inventário moral de nós mesmos é mais ou menos isso. Nossa, se eu fizer um inventário moral ontem, eu vou dizer, vou ter certeza que em alguns momentos de ontem eu estava sem Cristo. E os momentos que eu fiquei sem Cristo ontem, domingo, eu errei. Gilberto, não posso ficar sem Cristo nem um segundo, se ficar o demônio puf. Meu Deus do céu, mas que vida maluca é essa? Então, eu fiquei sem Cristo, o demônio puf. Você pode ver que toda hora que você errou, é porque você estava sem Cristo. Né? De forma que nós não podemos ficar sem Cristo. Gilberto, e como que fica com Cristo? Agora vem a palavra. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, estava longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Eu estava longe e me tornei presente pelo sangue de Cristo. Ótimo. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu patadinho nenhum. Será que entendemos? Deixa eu ver, pera lá, o que tem a ver o sangue de Cristo? Para me aproximar de Deus, eu preciso do sangue de Cristo. Que negócio é esse? Como é que eu vou usar o sangue? Sangue de Cristo, sangue de Cristo. Há 2000 anos foi derramado um sangue. Esse sangue foi derramado para quem? Nós ficamos tombados com a panela. Para nos limpar, não foi? Quem que nos limpou? Não foi o Pai que nos limpou? Por causa do sangue. Esse sangue é precioso para quem? Antes de ser para nós, quem que mais interessou nesse sangue? Deus. Gente, para a gente entender um pouco o sangue, vamos entender que é Pai, Filho. O Pai mandou o Filho pagar o pecado da humanidade. 1 Pedro alguma coisa, que a nossa dívida não foi paga com ouro, nem prata, nem não sei o que, foi paga pelo sangue. Está escrito isso na Bíblia sobre isso? A nossa dívida, portanto nós temos uma dívida, só que uma dívida paga, não é uma dívida que não foi paga, uma dívida paga pelo precioso sangue de Cristo. Esse versículo que João 3,16 é o primeiro versículo escrito, depois do sangue de Cristo. Deus amou. E deu o seu Filho, de forma que quando Ele dá o seu Filho,
E o próprio filho chega a ponto de orar 3 vezes para não derramar o sangue. E o próprio pai fala, você tem que derramar. Olha o tanto que o sangue é precioso para o pai. Quando o pai, que é Deus Todo-Poderoso, recebe esse sacrifício, entende Deus agora recebendo esse sacrifício. Tenta entender no seu coração aí agora, Deus recebendo esse sacrifício de Jesus. O sacrifício do filho que ele ama. É verdade que Deus pediu a Abraão para matar Isaac com a espada, mas Deus poupou Abraão daquela dor. Mas o próprio Deus não poupou o seu filho. Deus poupou Abraão, mas não poupou ele próprio. De forma que esse sangue é preciosíssimo para Deus. Jesus fez isso aqui para o Pai. Esse sacrifício para o Pai. Porque o perdão dos pecados vem do Pai. É por aí que nós vamos começar a entender o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é valorizado. Deus então aceita esse sangue. No Antigo Testamento, que tipo de sangue que era oferecido a Deus? Sangue de bezerro e de cordeiro. Disse Deus, diz a palavra, que Deus não quis mais saber de sangue de bezerro e de cordeiro. De sacrifício de animal. Ele poderia ter escolhido eu, Soiraí, qualquer um de nós, né? Mas ele não escolheu nenhum ser humano pecador, porque todos pecaram, não encontrou um só justo na face da terra. E ele teve então que mandar o seu próprio filho a derramar o sangue. Jesus então se torna um cordeiro, Jesus se torna então um bezerro, Jesus então se torna aquele que vai derramar o sangue da nova e eterna aliança, porque agora não vai ter mais sangue. O sangue que foi derramado há 2000 anos resolveu o problema dos pecados, porque Deus aceitou esse sangue como perdão dos pecados. Igual no Antigo Testamento, eles sacrificavam bezerros, bois, e sempre eram sem mácula, sem defeito. Isso. E Cristo, quando foi crucificado, ele não tinha nenhum defeito. E na crucificação, como é a morte por asfixia, como quando está morrendo, eles quebram os joelhos. Mas antes mesmo de Cristo morrer na cruz, antes mesmo deles fizerem isso, Cristo já disse, Pai, em tuas mãos me entrego, tudo está consumado. Então quer dizer, quando ele já estava morto, quando o soldado pegou e atravessou a lança no coração dele. Então ele foi feito entregue sem nenhum defeito, sem nenhum osso quebrado. Está vendo? E a palavra já dizia, né, que ele não teria nenhum dos ossos quebrados. E todo esse sacrifício, né, asfixia, suor, pelado, vergonha, tudo que Deus passou na cruz, tudo que o Filho de Deus passou na cruz foi para o Pai. Para que o Pai tirasse a barreira do pecado que existia entre nós. Porque pela desobediência de Adão e Eva, por um só homem todos pecaram e por um só homem entrou a salvação no mundo. Uma palavrinha fácil da gente entender, porque por um só homem, por Adão, entrou o pecado, a desobediência. Mas por um só homem entrou vamos dizer assim, o resgate, né? Deus... É como se a gente estivesse longe de Deus e agora eu consigo me aproximar de Deus porque o sangue de Cristo apagou os pecados da humanidade. Todos. Todos os pecados. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala que o sangue de Cristo apaga todo o pecado. Todo pecado. Não vai dizer que não vai separar pecado pequeno de pecado grande, não. É todo pecado. Pecado grande, pecado pequeno, pecado médio, pecado... É todo pecado. O sangue de Cristo, por isso ele disse tudo consumado. Quando ele disse tudo consumado é porque todos os pecados
do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos meus pecados até o fim do mundo, já está perdoado pelo sangue de Cristo. Gilberto, então não tem dívida nenhuma com Deus? Não. Está vendo que você pode se aproximar dele? Você não tem dívida? Não é assim quando a gente está devendo numa loja, a gente corta a volta? Né? Às vezes quando você deve numa biqueira, você não escolhe outra, né? Aqui uma vez deu testemunho que estava comprando pedra lá na feira, porque no São Benedito a coisa estava feia, né? Assim somos nós. Se eu ainda tiver a consciência pesada com Deus, se eu me sentir culpado de algum pecado, se eu ainda me sentir com a consciência pesada perante Deus, isso me afasta de Deus. Eu lembro do Valdemir, esse que faleceu, né? Um dia teve lá no cartório e falou: Gilberto, eu parei de usar bebida, de droga, mas eu ainda estou fazendo uma coisa muito errada. Eu estou andando com uma mulher casada. Falei, uai, olha a culpa do pecado, né? Como a culpa do pecado nos afasta de Deus, né? Eu não sou digno de Deus porque eu estou andando com uma mulher casada. Esse pecado de andar com uma mulher casada, seja, lógico que é pecado, lógico que é, né? Mas sabe quem que nos acusa de que o erro é nosso? A unha nas costas. Tá vendo o capeta nas costas, o demônio? E acusa. E o demônio não quer que eu me aproxime de Deus, porque o demônio quer me fazer culpado. O demônio quer dizer assim: agora você está andando com mulher casada mesmo, então você pode voltar para as drogas. Já está perdido mesmo. Olha o que o demônio fez com o nosso querido Valdemir, né? E ele voltou, e dessa vez foi a última vez, né, tadinho? Por conta de um pecado, o demônio fez ele cair em tantos outros, que talvez ele estava até dando conta de vencer. O que eu hoje quero passar para todos nós, inclusive para mim, gente, é o seguinte: nós temos tudo na mão para nos aproximar de Deus. Por quê? Porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Esse sangue é precioso para Deus. Quando, igual o João Francisco falou assim, quando Jesus se entregou na cruz e disse: está tudo consumado, o Pai recebeu e aceitou esse sacrifício do Filho para consumar tudo, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Consegue entender isso? Não adianta o demônio vir nas minhas costas dizer que eu sou culpado. Não adianta o demônio vir nas costas do Rodrigo e dizer: você é culpado, você é pecador. Gilberto, mas eu sou pecador. Eu também sou, Rodrigo. Mas eu não tenho culpa. Eu não preciso mais ficar com medo de Deus só porque eu sou pecador. Pelo contrário, tem uma palavrinha lá na 1 João, não sei se alguém sabe, lá na 1 João, né? Se pecares, nós temos um intercessor junto de Deus, Jesus Cristo, o justo, e Ele expiará. Se você pecar, preocupa não, você tem Jesus. Por isso que é o frescor da cruz. O frescor da cruz nada mais é: eu tenho um sangue pingando o tempo todo para me perdoar dos pecados que eu vou cometer hoje. E esse sangue me junta a Deus. Por quê? A partir do momento que o sangue me lava, a partir do momento que Deus aceita o sangue e perdoa o pecado de toda a humanidade, perdoou o meu também. E se eu estou perdoado dos meus pecados, eu posso abraçar Deus? Posso ou não posso? Eu estou limpo, ué. Antes eu estava longe, porque eu não tinha ido ainda no sangue de Cristo. Mas agora eu recebo, Deus recebe o sangue de Cristo, recebe o sacrifício. Esse sacrifício é para Deus. Deus aceita esse sacrifício de agradável odor, recebe esse sacrifício do Filho e não fica quieto não. Quando Deus recebe o sacrifício do Filho, Deus não fica quieto, Deus também age. O Filho morre,
na cruz e derrama o seu sangue. E o Pai age com o perdão dos pecados de toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado e por um só homem entrou a salvação. De forma que agora você tem capacidade sim de ser salvo, porque você não deve mais pelos seus erros, pela sua fraqueza. Então, de forma que nós resolvemos o problema do Zé Mané. O Zé Mané, os pecados do Zé Mané estão resolvidos, não está? Por que os problemas do Zé Mané, os pecados que ele praticou? Digamos que o Zé Mané praticou 300 pecados, cada um aqui é 100. 300 pecados, né? O Zé Mané era perigoso, pinta bravo. 300 pecados. Os 300 pecados que o Zé Mané praticou, está resolvido? Está resolvido ou não? Lógico que está resolvido, gente. Está resolvido com o quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, esse sacrifício de agradável odor subiu ao Pai. O Pai recebe esse sacrifício, não agora sangue de cabrito, de sei lá de quê, mas agora o sangue do próprio Filho. Deus recebe esse sacrifício, por isso o sangue é precioso para Deus. E Deus age tirando o pecado do Zé Mané e deixando tão branco como a neve. Portanto, os pecados que o Zé Mané, digamos que o Zé Mané tinha cometido 200 até hoje. E de hoje que ele encontrou Jesus e começou a entender o sangue de Cristo, ele cometeu até o fim da vida dele mais 100. Então ele tem 200 pecados do passado e 100 pecados depois que ele começou a entender o sangue de Cristo. Porque a partir do sangue ele diminuiu a quantidade de pecado, mas continuou pecando. Ou alguém aqui acha que não vai pecar só porque Deus está perdoando os nossos pecados, a gente acha que não vai pecar. Nós vamos continuar pecadores. Só que seja os pecados passados, seja os pecados futuros, o que vai acontecer? O sangue de Cristo sobe a Deus. Deus recebe esse sangue Deus aceita esse sacrifício. É uma aceitação de Deus, sim, eu aceito. É como se Jesus dissesse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o Pai falou assim: sim, meu filho, eu aceito esse sacrifício, eu aceito esse seu sacrifício das chagas, da coroa de espinhos, do seu sofrimento. E diante desse sacrifício seu, que é meu filho amado, eu perdoo todos os pecados passados e todos os pecados futuros de toda a humanidade. De forma que agora todos estão tão brancos como a neve. Não existe mais. O problema do pecado está resolvido. O problema dos pecados está resolvido pelo sangue. E porque meus pecados estão resolvidos, a minha consciência agora pode estar limpa. E eu posso me aproximar de Deus. Porque Jesus, pelo sangue dele, abriu o caminho para mim aproximar do Pai. Porque isso disse: ninguém vai ao Pai senão com Ninguém vai ao Pai senão. E tem hora que a gente quer começar a caminhada com Deus com a minha... eu fui para a igreja. Eu li a Bíblia. Eu fiz caridade. Eu ajudei uma veinha a atravessar a rua. Não é por aí. Os pecados estão perdoados através do sangue. Só que depois aí que entra o João 3,16. Mas eu pago todo aquele que deu. Agora vem a palavra-chave. Todos os pecados estão perdoados. Todos. Presentes, passados e futuros. Estou limpo. Isso é motivo de... Gente, será que algum de nós aqui, será que já não se alegrou por isso? Se alguém não se alegrou por isso ainda, se alegra hoje. Porque isso é motivo de alegria no nosso coração. A minha dívida foi paga. Olha, eu não tenho dívida com Deus.
Nada, nada. Eu não tenho dívida com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não tenho dívida. Alguém poderia até perguntar, Gilberto, então todo mundo está no céu. Aí, o servo de Deus já adiantou ali, ó. Não é bem assim não. Porque agora você precisa crer, né? Quem crê, palavrinha do seu Sérgio, quem crê será salvo. E quem não crê, já está condenado. Mas o nosso propósito hoje é você ter esse sentimento, essa consciência limpa. Gilberto, e quem que nos acusa do pecado? Aonde está escrito? Apocalipse 12, sei lá quanto, é 12? Apocalipse 12 alguma coisa. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até a morte. Eu vi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder, a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Criador. Quando o sangue de Cristo chegou no céu, quando esse sacrifício de Deus, o problema sabe qual que é o problema do cristão, de todos nós? É entender que o sacrifício de Cristo é só para mim, para a gente. O sacrifício de Cristo não foi para a gente. Primeiro foi para Deus. Para quando chegou no céu, aí sim veio a obra de Deus. Qual foi a obra de Deus? O perdão dos pecados. Porque só o Rei, Deus Pai Todo-Poderoso, podia perdoar, porque ele que foi ofendido, né? No paraíso ele falou: não coma dessa fruta. A partir do momento que houve a desobediência junto com a serpente, Deus travou uma briga com o homem. Deus afastou o homem de perto de si. Deus tirou o homem de perto dele e lançou o homem para uma terra distante, junto com Satanás, junto com a serpente. É assim ou não é? Lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 12, alguma coisa. Está lá. Deus fechou o paraíso e lançou o homem para longe. Por isso nós ficamos longe de Deus. Não ficamos longe de Deus. Por um só homem, nós ficamos longe de Deus. Mas por um só homem, pelo sangue dele, nós fomos nos aproximados de novo. Não deixemos esse acusador falar que eu sou pecador e que eu não mereço Deus, não. Vamos parar com isso. Cadê o trem? Então chegou no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder, a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos. O acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite. Aqui para aí. Nos acusava dia e noite diante de nosso Deus. Vírgula, mas estes, olha, eu, o Cristo, o Solis, a Teté e o Elvis, nós éramos acusados dia e noite por Satanás. Você é pecador, você não vale nada, você é vagabundo, sem vergonha, mulherengo. E o demônio descia na cana nos acusando dia e noite. O que aconteceu? Mas estes, eu, sou Luiz, a Teté e o Elvis e todos nós, nós quatro vencemos por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Vencemos por causa de quê? Do sangue. Porque eu, sou Luiz, a Teté e o Elvis, nós fomos ao céu. Entendemos que o sacrifício do sangue de Cristo foi primeiro aceito por Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Rei Todo-Poderoso, sentado no trono, aceitou o sacrifício do seu Filho e enviou, apagou o pecado da humanidade inteira. Pagou tudo. Os presentes e os futuros. Tanto que tem uma parte no Novo Testamento,
no Novo Testamento, eu não sei onde está, mas diz que todos os pecados, inclusive do Antigo Testamento, foram pagos por Jesus. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que os pecados do Antigo Testamento, do povo do Antigo Testamento, estavam programados para ser perdoados com o sangue de Cristo. E os nossos, quando nós cometemos, o sangue já tinha perdoado o pecado que eu ainda vou cometer. O Antigo Testamento, os pecados foram lançados sobre ele. Ou seja, quando Jesus puxou a cordinha do pecado e disse que está tudo consumado, Jesus perdoou. Naquele momento, não Jesus, mas o Pai, que recebe o sacrifício do Filho, recebe o sangue do Filho, porque por isso que o sangue do Filho é precioso para Deus. É muito mais precioso para Deus do que para mim. Porque para Deus foi difícil, para Deus não foi fácil sacrificar o Filho. Para Deus não foi fácil sacrificar o Filho. Mas Deus tinha que pagar o pecado de alguma forma. Porque se Deus aceita o pecado e perdoa o homem sem isso aqui, sem o sangue, então Deus estaria... Já pensou se Deus, por exemplo, aceitasse os pecados sem o sangue? Você imagina se Deus perdoasse os pecados da humanidade sem o sangue de Cristo? Está tudo perdoado, os pecados. Ué, ele ia ser codependente do pecado, como se diz, tá bom, pecou, mas tá bom. Não, pecado não tem perdão, não. Não existe perdão de pecado sem sangue. Por isso que escreveu lá no João 2, João 2, ele pede para não pecar. Mas se pecar, nós temos um intercessor. Intercede por nós junto ao Pai, né? Que é Jesus. Precisamos de Deus? Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Quem sabe não vai pecar. Igual você disse no Antigo Testamento, no livro de Jó, no versículo 6. Versículo 6. Diz lá, intitulado A Cor Celeste. Certa vez foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Foram os filhos de Deus se apresentar ao Senhor. Entre eles veio também Satanás. Entre eles também o Satanás veio. O Senhor então disse a Satanás: Onde vens? Dei umas voltas pela terra, andando a esmo. Respondeu ele: O Senhor lhe disse: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, teme a Deus e se afasta do mal. O homem íntegro teme a Deus e se afasta do mal. Gente, hoje então, por que nós não vamos beber hoje? Porque eu estou próximo de Deus. E por que eu estou próximo de Deus? Porque Deus me aceita, Deus me recebe. E eu não estou próximo de Deus porque eu sou bom, não, eu sou pecador, mas Deus me aceita mesmo pecador. Está vendo o tanto que é lindo, maravilhoso a obra de Deus? A obra de Deus o que é? O sangue. E às vezes a gente quer que a nossa obra seja a caridade. O Gilberto vai para o céu porque ele faz caridade. Coitado. Obra de mãos humanas, não vale nada. Não adianta nada eu fazer caridade. A Bíblia não está dizendo que vai ser salvo quem fizer caridade. Não achei, não. Está dizendo que vai ser salvo quem crê. E o que é crer? Agora a pergunta-chave. O que é crer? Acreditar. Sim, mas o que é acreditar? Qual que é a palavra mais próxima do verbo crer? Obediência. Sem obediência, por que eu sei que é obediência? Gilberto, como é que você sabe que é obediência? Porque aonde que entrou não crer? Pela desobediência. Quando o Adão e Eva, o nosso início é muito importante para a gente. A gente entender a figura de Adão e Eva é importantíssimo para a gente. Se a gente quer de fato ser cristão, e se a gente quer de fato caminhar com Deus, nós precisamos entender o que aconteceu lá atrás. Houve uma desobediência. E se houve uma desobediência é porque o Adão e a Eva
por um momento eles entenderam que não precisava crer no que Deus disse. Deus disse, não coma, mas por um motivo eles falaram, porque o diabo falou que isso era mentira. O diabo estava dizendo para Adão e Eva que comer a fruta, o que Deus disse era mentira. A ordem de Deus era mentira, né? É como o diabo tem feito conosco hoje. Deus tem mandado assim, ama o próximo. Mas a gente fala assim, deve ser mentira isso, eu não amar nada, eu vou xingar de filha da puta, desgraçado, eu vou bater, eu vou machucar o coração. Como que se a gente tivesse direito de machucar o coração do outro? Como que se a gente tivesse direito de xingar o outro? Como que se a gente tivesse direito de massacrar o outro? Isso não, a palavra crer não é acreditar em Deus. Acreditar, todo mundo acredita. Eu acreditei em Deus a vida inteira, no entanto o demônio me catou pro cu da carça, me levou para onde ele queria. Essas palavras aí, foi na sexta-feira, o lá da firma ligou para mim, né? Falou, chegou uns papéis lá da minha caminhonete que tá com dívida ativa no estado. Aí a moça tentou colocar, Rodrigo, tá mais 7 mil, tá dívida ativa, você não pode mexer com o banco, você não pode fazer nada. Eu falei assim, ó. Eu falei, pessoal, eu quero, mas eu converti, não foi à toa. Que a palavra de Deus fala que Deus vai diante de mim. Eu usei a palavra, então se ele vai diante de mim, ele vai resolver os meus problemas. No tempo dele. Agora eu não tenho como resolver isso agora. Olha que testemunho bonito. Você tá entendendo? Quanto que é a dívida? Olha, está chegando mais de 8 mil, parece. Quase 8 mil. Os documentos da caminhonete. Sabe o que o Rodrigo precisava falar para não sei quem lá? Sabe essa dívida aí de 7, 8 mil reais? Eu não vou achar um filho de Deus para pagar para mim. Ele vai achar alguém para pagar para ele? Não. Ele não vai achar um filho de Deus para pagar. Mas o pecado dele, todo, sem exceção, foi pago pelo sangue de Cristo. Tá vendo a diferença? O pecado, a desobediência a Deus, porque toda desobediência a Deus é pecado. Os pecados, a dívida do Rodrigo, não vai ter um filho de Deus que vai pagar por ele. E é tão fácil, não precisa derramar sangue, nada, é só enfiar a mão no bolso e arrumar 7 mil e ir lá e pagar, né? Não precisa nem derramar sangue. Agora, os pecados dele, que para ser pago precisou de sangue, esse sim, Deus arrumou o filho dele para pagar os seus pecados. E de repente, a gente passa essa vida em branco, sem lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. E quem passar essa vida sem lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, não entra. Que o diabo fica de olho na gente, na conversa da gente, fala assim, nossa, agora eu estou preocupado. Aí já a hora que você está preocupado, já não sei. Ele é o acusador, aí ele vai te falar, tá vendo? Tá vendo? Você está com dívida agora, você está com o nome sujo, você não vale nada, você não presta, você tem que beber cachaça mesmo. Você não é de Deus não, você está devendo os outros. Eu fui lá logo na palavra, eu fui logo na palavra. E aí a pessoa começa a encher a cabeça, e por não saber, talvez, por perecereis por falta de conhecimento, não saber que tem um sangue que já pagou minha dívida perante Deus, eu não devo nada a Deus. Portanto, o caminho de Deus está aberto para mim a qualquer hora do dia ou da noite eu posso me aproximar de Deus, porque nós já estamos próximos de Deus. E esse é o verdadeiro segundo passo, no momento em que eu acredito num poder superior, que eu estou próximo dele, não tem nada que me embaraça eu misturar com Deus. Não tem nada que me embaraça nessa vida a viver com Deus. Nada nesse mundo. Nem o pior estuprador da face da terra. Porque diz a palavra que se ele estuprou é porque ele estava longe de Deus. E quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, a coisa começou a ficar complicada, gente. Já na primeira semana, sei lá que tempo que foi, o irmão matou o outro. Porque já estava longe de Deus. E longe de Deus, Abel matou Caim. Caim matou Abel, né? Já teve lá uma... E para uns trenzinhos pequenos, matou porque ficou com ciúme, com inveja. Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim, mas porque Caim já não estava se comportando conforme a vontade de Deus. Então o que a gente quer dizer aqui hoje, para a gente concluir nosso ensinamento, é de que nós temos sim proximidade com Deus.
Não há nada no mundo capaz de nos separar do amor de Deus. Não há nada, nem pecados, nem nada, nem morte, nem presente, nem passado, nem futuro. Se eu fiz alguma coisa grave na vida, é lógico que eu ia fazer, porque eu estava longe de Deus. E isso me leva a dar um entendimento de que eu preciso me aproximar de Deus para não fazer de novo, senão eu faço. E isso prova para a gente que os erros que nós praticamos, os pecados que nós praticamos, apesar de ter sido extremamente graves e estão pagos pelo sangue de Cristo, eu preciso entender que se eu não me aproximar do Pai, se eu não aproximar de Deus, eu vou voltar a praticar os 300. Por isso Jesus falou para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais, como se diz. Aproxima-se de Deus, pelo amor de Deus, nasce de novo. Tem um novo nascimento. Por isso Deus lá em Ezequiel 26, 36 ou 36, 26, não sei. Eis que tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso quer dizer para a gente o seguinte, eu vou colocar em você um novo homem, porque você agora está próximo de mim. Gente, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, e Deus aceitou esse sacrifício da nova e eterna aliança, é como se a gente tivesse voltado para o paraíso, e agora a gente pode caminhar com Deus. E caminhando com Deus, nós estamos livres do acusador, porque o sangue de Cristo tem 2 poderes imediatos sobre mim. Primeiro poder, cura dos pecados, perdão dos pecados, me deixou tão branco quanto a neve. Segunda função do sangue de Cristo sobre mim, tirar a acusação do acusador, porque eu estou com a consciência limpa. E se pecar, o que tem? Eu tenho um intercessor junto de Deus, mas você tem que ir a ele, e aí é momento de misericórdia, né? Porque agora você sabe que o sangue já te lavou, porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus, você já foi lavado no sangue do Cordeiro, e você xingou o seu irmão, e no entanto, mesmo xingando o seu irmão, você não voltou no sangue do Cordeiro. Por isso a gente tem que estar sempre voltando. É o que a gente chama de frescor da cruz. A cruz tem que estar sempre fresca para o Gilberto, porque infelizmente eu sou uma carne pecadora. E por ser uma carne pecadora, mas não é pecado, não é esse pecado que vai me afastar do meu Pai do céu, porque eu quero voltar a viver com Ele no paraíso. E para eu voltar a viver com Ele no paraíso, a obra já foi feita, porque o sangue já foi derramado. Agora eu só preciso crer, e crer é obedecer. Se Deus fala para eu amar, eu não posso fazer o contrário. Eu preciso me esforçar para amar. Eu preciso me esforçar. Será que nós estamos esforçando para amar? Ou alguém pode pisar no meu pé e eu já estou dando tiro, xingando todo mundo, com coisa que eu estou nessa terra aqui, com coisa que nós viemos aqui nesse mundo para arrebentar tudo mesmo. Assim como o Soiraí, com muito coração, falou aqui no sábado, está complicado aqui, está difícil. Ele sentindo que está difícil. Mas está difícil, mas está bom. Porque, gente, esse mundo é o joio e o trigo. Não adianta, não pensa que a gente vai enfrentar só pessoas que conhecem o sangue de Cristo, não. Nós vamos enfrentar e conviver com pessoas que não conhecem e não dão valor no sangue de Cristo. E quem não dá valor no sangue de Cristo é porque não sabe que esse sangue de Cristo foi ao Pai para pagar um preço que não é preço de caminhonete, não. Porque preço de caminhonete é só meter a mão no bolso. Não precisa sangue, não precisa nada. É para pagar um preço dos nossos erros, das nossas desobediências. Um preço caro. Ou seja, 1 Pedro alguma coisa. Amanhã, se alguém puder trazer essa palavrinha para a gente, eu sei que tem 1 Pedro, mas não sei onde. É logo no início lá. Não foi com ouro nem com prata, porque ouro e prata servem para pagar a dívida do IPVA lá da caminhonete. Mas foi pelo sangue do Cordeiro que nós fomos remidos. Remidos quer dizer, eu tive ligação com o Pai agora. É como se o sangue de Cristo tivesse me lançado de volta para o paraíso e me lançado de novo no colo de Deus. Eu agora tenho a minha consciência limpa.
eu agora caminho com a certeza de que eu tenho Deus comigo e eu posso usar o poder superior, sim. Eu posso usar o poder superior contra o Satanás, porque Jesus, o sangue de Cristo acabou com os pecados, mas não resolveu o problema de Satanás. Satanás continua na cacunda, né? O sangue de Cristo resolveu o poder dos pecados, e esse está resolvido, minha consciência está limpa, e tem uma palavra muito forte que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus falou que perdoou meus pecados, se Deus está dizendo que é por nós, quem é o demônio para me acusar? Manda esse demônio caçar a turma dele, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Como você disse que nós somos misturados como o joio e o trigo. É o joio e o trigo. Para quem não sabe, quando se planta o trigo, nasce uma planta semelhante ao trigo, que é o joio, e é igualzinho ao trigo. Então, É igual. Vem vestido de ouro, né? Aí o Soiraí fala, tá complicado, porque a pessoa chega aqui e fala que é família, que é não sei o quê. E você acha que o demônio vai se identificar como demônio? Vai. Pode tirar o cavalinho da chuva que o bicho vai se identificar como a melhor pessoa do mundo. O pior sempre vai se identificar como o melhor, porque é assim que ele age. Então que nós possamos usar o sangue de Cristo, resolver o problema dos pecados e limpou minha consciência, limpou a consciência do João Francisco, do Soiraí, do Jorge, a minha, de todos nós, limpou a nossa consciência, a consciência do Tunico, de que existiu e está existindo um acusador que me acusa dia e noite. Pode continuar acusando a sua anta, porque se Deus é por mim, quem é você para me acusar? Depois de ter um sangue para me lavar, eu vou aceitar a acusação do demônio? Posso ter estuprado, posso ter matado, posso ter roubado. Se Deus é por mim, se Deus deu o sangue do Filho para mim lavar, eu não vou aceitar ser lavado? Eu aceito sim ser lavado. E se ele herdar, tem ser humano que fala assim, eu não sou digno. Como não é digno? Porque se Deus está te dando de presente, você não quer o presente de Deus, que é o sangue de Cristo? Vamos nos aproximar de Deus, gente. E vamos viver hoje com a consciência limpa, para a gente viver com Deus hoje como se fosse o paraíso aqui hoje. Hoje vamos fazer um dia de paraíso aqui. Viver com Deus. Pois é Ele que nos aproximou dele, pelo sangue. Não é porque nós somos bons. Nós não somos bons. Mas Deus quis que nós ficássemos perto dele. Amém? Então vamos rezar. Hoje também aqui falou uma